Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor André Ricardo e nós estamos dando início a mais uma socialização de trocas de experiências que acontece aqui, na rede de São Bernardo do Campo. E hoje, no Formação em Movimento, no componente arte, nós vamos viajar pelos caminhos dos brinquedos cantados. Mas antes, eu gostaria de apresentar uma grande profissional que está compondo aqui a nossa equipe do Formação em Movimento e vai trazer toda a sua experiência para brilhantar ainda mais todas as nossas socializações. Seja muito bem-vinda, Letícia Franco. Olá, André. Boa noite, gente. Quero começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, de compor essa equipe maravilhosa e complementar a fala do André, que hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as brincadeiras, sobre a musicalidade durante as brincadeiras e como a música pode fortalecer o brincar, como as histórias, as cantigas e as manifestações da cultura popular contribuem para o desenvolvimento das crianças. Queria começar apresentando, com muita honra, essa equipe maravilhosa do Formação em Movimento. Dizer que eu costumo falar para quem passa pelo meu caminho na rede que o que nós temos de mais potente na nossa rede são os profissionais. E que bom que a gente tem a gente. E aqui é um time de profissionais maravilhosos que resolveram se unir para dar luz a esse trabalho incrível que os nossos profissionais da rede de São Bernardo fazem. Perfeito, Lê. Então, hoje, quem compartilha essa experiência conosco é a professora Sandra Simões. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória dela? A professora Sandra Simões é licenciada em Música, Pedagogia e Educação Física, especialista em música brasileira e arte e educação, técnica em canto popular, graduando em letras, 23 anos dedicada à educação básica, atualmente professora de arte em São Bernardo do Campo e de música em São Caetano do Sul. Experiência como formadora de professores na área de linguagens artísticas e lúdicas, cantora e produtora musical, com colaborações em álbuns de ícones como Paulo Baruch, Mara Maravilha e Cristina Mel. Autora de álbuns didáticos infantis Shirkatan, Minha Pequena Música e Cantos e Encantos. Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar esse grande desafio, que é construir uma rede colaborativa com os professores que trazem as suas socializações exitosas para compartilhar com a gente. Muito obrigado e seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite, André, equipe. Foi lá em março, né, que vocês me convidaram. Olha, a gente queria muito que você estivesse com a gente. E assim, me senti realmente muito honrada, né? Agradeço realmente essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho dessa trajetória e cumprimento a todos que estão aí nos assistindo, né? Uma boa noite para todos vocês. E é um prazer poder repartir um pouquinho do chão de escola, que é onde todos nós estamos, né? E essas experiências, elas fazem mais sentido quando você conta aquilo que você viveu e que você vive, o outro, ele se identifica, né? E fala, olha, que legal, né? Eu também posso ir por esse caminho. Então, essa que é a intenção. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, Sandra, em tê-la aqui conosco essa noite. Estamos muito felizes com a sua participação. Eu gostaria que você começasse compartilhando um pouquinho da sua trajetória. Isso é muito importante porque mostra que as práticas nasceram da sua experiência, da pesquisa, da escuta com as crianças. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho como surgiu esse encontro entre a música e a infância durante a sua trajetória. Olha, essa frase que você usou, Letícia, o encontro entre a música e a infância, me remete aos anos mais tenros da minha vida, né? Porque a primeira pessoa que me ensinou brinquedos cantados foi meu pai, já falecido. E quando eu gravei o álbum Shirkatan, eu estava preparando o repertório dele, porque agora que eu subi nas plataformas, mas eu já gravei, já tem um tempo, antes dele falecer. E eu estava no sítio conversando com ele, ele morava no interior,
E eu falei, olha, pai, eu vou gravar isso aqui, né? Que é uma canção chamada Como o Nome do Homem. E ele que cantava para mim quando eu era criança. Eu falei, mas quem que te ensinou? Ele falou, foi meu pai. Então, essa coisa da transmissão oral é assim, eu acho que é riquíssima, né? Então, aquilo que primeiro me influenciou para gostar de música, para gostar dos brinquedos cantados, foi essa influência da minha família. Eu cresci num ambiente muito musical. Meu pai, ele tinha aqueles rádios antigos de madeira, né? E ele adorava ouvir aqueles cantores sertanejo, raiz mesmo, sabe? E minha mãe, ela gostava muito dos cantores mais clássicos, Aguinaldo Raiol, e gostava também de música gospel daquele tempo, aqueles clássicos, Luiz de Carvalho. Então, assim, e os meus irmãos, que já eram adolescentes, eles curtiam a Jovem Guarda. Então, eu tinha essas influências todas e o meu pai trazendo esses brinquedos cantados para a minha vida. Isso tudo fez o quê? Com que eu tivesse um olhar também eclético. Então, para você trabalhar com música dentro do chão de escola, você precisa ter um olhar eclético e deixar que venham essas várias influências, né? Bom, sobre a minha o que me influenciou também, né? O que fez eu estar onde estou, eu comecei com educação física, eu sou colega do André, só que eu já cantava desde criança, cantava em igreja, cantava em corais, e essa minha paixão pela música acabou me jogando para uma banda, né? Uma banda dos anos 90, uma banda de gospel, que nós ganhamos o concurso FICO de 1989, se eu não me engano, e por conta disso eu acabei bombando no meu último semestre de educação física, eu ia concluir naquele ano, e aquilo me atrasou assim a vida, porque o currículo mudou, e nisso eu fui trabalhar com música, fui trabalhar com produção musical, rádio, trabalhei com locução em comerciais, gravei muito jingle, produzi muitos cantores, comecei a compor infantil, e também vários cantores gravaram canções minhas, e depois de uns 11 anos, eu estudei música nesse tempo também, na ULM. Depois de uns 11 anos, eu voltei para concluir aquilo que eu tinha deixado, né, lá atrás, algumas matérias que faltavam de educação física. E nisso eu fui trabalhar no projeto, como era o nome mesmo? Projeto Esporte Talento, que acontecia dentro do CPUSP. E ali no CPUSP, a gente trabalhava com pré-adolescentes, né? E adolescentes. E a turma que eu trabalhava era 11 e 12 anos. Então, nós trabalhávamos com esporte educativo para, de alguma forma, recuperar, né, aquelas crianças que estavam ali sob influências da marginalidade e tudo mais. E a minha coordenadora direto, ela sabia que eu cantava, que eu tocava minimamente o violão. E ela falou, Sandra, eu gostaria que você fizesse um trabalho de música aqui dentro, a gente vai divulgar, né, o nosso projeto para outras universidades. Então, virão representantes de outras universidades do país, aqui no CPUSP, para conhecer o projeto. Então, a gente queria que você preparasse aí um coralzinho com as crianças. E aí, o que eu fiz? Eu peguei 2 canções, uma com a turma da manhã, outra com a turma da tarde, e não era obrigatório, era só aqueles que queriam participar. E é interessante que os que se interessaram eram aqueles pré-adolescentes que estavam mais, assim, davam mais trabalho, né? Eram os mais difíceis. E a gente via os educadores passando na frente da sala, eles ensaiando comigo, e choravam, né? Aí depois dessa mostra, né, desse compartilhar com esses representantes de outras universidades, a minha coordenadora falou assim, Sandra, eu dou aula de educação física em um colégio. Quer ser a nossa professora de música lá? Aí eu falei assim, mas eu já dei aula para adulto, mas para criança, eu nunca dei aula de música para criança. Eu não sei nem como começar. Ela falou assim, é só você fazer o que você fez aqui.
Então, eu comecei no colégio universitário, lá no Taboão da Serra, com 4 turmas, na época que ainda não tinha 5º ano, e no ano seguinte dobrou o número de turmas. Olha, resumidamente, eu cheguei a dar aula na faculdade, lá na pós-graduação, e fui, assim, me especializando nessa área de música infantil, fiz a pós-graduação, depois de fazer a pós-graduação é que eu fiz a faculdade, né? E, enfim, é uma grande trajetória, estou só fazendo aí um resuminho. Sandra, agora começamos a entrar no universo dos brinquedos cantados. Você cita cursos, formações, experiências que ampliam seu olhar para a cultura infantil. Bom, o que mais me chamou a atenção foi o encanto que esses brinquedos podiam trazer para a sala de aula. Porque até então eu dava aula de música, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com música na escola, como eu falei anteriormente, eu cheguei para minha coordenadora e falei, eu não sei dar aula de música, né? Então, eu comecei com o repertório popular, com MPB, músicas da cultura infantil, mas aquelas mais conhecidas. E quando eu fui fazer, então, esses cursos, tanto um curso livre no Conservatório do Brooklyn, como também uma formação com a Maria Zei, lá na ULM, onde eu estudei música, eu estudei uns 10 anos de música na ULM, e às vezes tinha alguns cursos livres, e fiz esse curso de música infantil com a Maria Zei. E nesses 2 cursos, eu comecei a aprender o quê? O brinquedo cantado não só no Brasil, mas também em outras nacionalidades. Por exemplo, uma canção chamada Maquetume Papa, você vai achar um brinquedo cantado, é um cânone. O cânone é uma forma polifônica, ou seja, tem várias vozes cantando ao mesmo tempo, só que em repetição de uma mesma melodia. O cânone é assim, por exemplo, eu tenho uma música, então ela tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Uma voz começa a cantar a parte 1. Quando essa voz vai para a parte 2, uma outra pessoa começa a cantar a parte 1 ao mesmo tempo em que a outra pessoa está cantando a parte 2. E assim sucessivamente. E aí a parte 1, 2 e 3 estão sendo cantadas ao mesmo tempo. Então, essa música Maquetume Papa é uma canção africana que, se vocês procurarem na internet, tem vários vídeos dela, né? Se depois vocês quiserem, eu toco um pouquinho aqui dela. E ela é um cânone fácil, né? Porque é uma melodia repetitiva, e ao mesmo tempo você pode fazer o brinquedo cantado. Então, por exemplo, a primeira parte, Maquetume Papa, Maquetume Pá, Maquetume Papa, Maquetume Pá. Você faz ali uma brincadeira batendo na mão do colega, né? A segunda parte, Duduê Papa, Duduê Pá. Nessa parte você troca a movimentação, né? Não precisa ser aqui como eu estou mostrando, né? Mas você pode criar movimentos para cada parte. E o final, iene, 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 ia, iene, 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 ia. E você vai trocando esses movimentos. Pode fazer isso em roda, ou se você quiser, por exemplo, as crianças, se for uma apresentação musical, você pode pôr elas em fileiras, né? E fazer assim como o cânone, cada criança, cada grupo de voz canta uma coisa diferente ao mesmo tempo, pode também fazer um cânone rítmico, onde cada grupo de crianças faz uma percussão ou uma movimentação corporal diferente enquanto eles cantam. Então, assim, esse tipo de encantamento que eu recebi com esses brinquedos cantados, né, conforme eu fui conhecendo nessas práticas que esses professores, que esses cursos trouxeram para mim. Sandra, deixa eu te pedir uma gentileza. O que você acha de cantar um trechinho para nós? Claro! Vou pegar o violão. Maquetume papa, maquetume pá, maquetume papa, maquetume pá, duduê papa, duduê pá, duduê papa, duduê
Assim, quando, por exemplo, um grupo de crianças ou uma criança entra no Duduê, uma outra começa Maquetume, e essas três vozes elas vão se encaixando. É uma canção africana, e a tradução dela é isso aqui. A primeira parte, Maquetume Papa, quer dizer Senhor é meu pai. A segunda, Duduê Papa, é uma pergunta: o Senhor é meu pai? E a terceira, Iene, quer dizer eu sou. Então é muito legal, né? Assim, e aprendi muitas outras canções também africanas. Depois eu vou passar o meu canal. Eu tenho 2 canais, um é oficial e o outro que eu gravo alguns vídeos assim. E lá tem também uma canção tradicional japonesa chamada Iatoko. É bem legal essa música. Eu não sei, de repente depois a gente pode até pôr o vídeo aí para eles verem. Eu criei uma percussão corporal para essa música, também uma percussão em cânone rítmico, se é que pode se dizer, né, que um cânone pode ser rítmico. Eu criei várias percussões, gravei o vídeo, fazendo as várias percussões ao mesmo tempo. E essa música Iatoko, japonesa, o nome dela Iatoko, na verdade, é uma como que chama? Uma onomatopeia. É isso. É uma expressão, não tem tradução. Como se a gente fizesse tum, 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 né? Então, Iatoko é uma onomatopeia japonesa. E a letra dessa música fala sobre a marcha dos brinquedos. Então, nossa, quando eu faço com as crianças, eles adoram. Então, assim, o brinquedo cantado, a canção infantil, ela abre um leque de possibilidades, né? Aí você pode falar, mas e a música brasileira? Não, o meu foco é a música brasileira, mas eu acho que todas essas influências de outras culturas dentro da nossa cultura são muito bem-vindas e as crianças se identificam, né? Hoje em dia a gente está num universo aí digital em que a gente não pode conter, né? Num clique, as crianças conhecem o mundo. Então a gente tem que estar aí trazendo também outras coisas para eles. E Sandra, vale lembrar que todos os contatos estarão no nosso material complementar, que vai ter acesso a todos os participantes, tá? Outra coisa, vamos agora assistir esse vídeo? Tá joia. Yatoko, yatoko, kurirashita, omocha no machi ga ratata, ningyo no rei taisei zoroi, chega a ser quase hipnotizante, né? Essa música, essa voz, o violão, incrível. Obrigada por compartilhar, Sandra. Agora que nós já conhecemos um pouquinho da sua trajetória, do seu repertório, vamos nos aprofundar mais em algumas dessas manifestações culturais. E eu gostaria de pedir para que você ensinasse para nós essa brincadeira da tricicaneta, por favor. Tá joia. Tricicaneta, você vai achar aí várias versões diferentes. Você vai achar como Tricilomelo, I want to cello. As crianças sabem várias versões. E isso é muito legal, porque a cultura infantil, ela é, antes de tudo, uma transmissão oral, né? Antes de existirem, né, as mídias, antes de existir televisão ou mesmo rádio, né, se aprendia com essa transmissão oral. Essa versão aí, Tricicaneta, eu aprendi no curso de pós-graduação, se eu não me engano. Então, assim, Tricicaneta... Vou tocar, né, melhor. Fica mais harmônico. A gente Depois eu gosta. mostro. Deixa eu só ver o tom aqui. Tricicaneta, azul e preta, trici sofá,
lixe, pega, pá. Trici, trici. O, trici. Então é assim, ó. Pode-se brincar de várias formas, mas eu aprendi assim. Então, sabe quando você deixa uma mão, dá para ver aí minha mão? Uma mão para cima e outra para baixo. Então você vai trici, caneta, azul e preta, trici, sofá, pega lixe, pega pá, trici, trici. Aí passa a mão, o, aí bate na mão do outro, trici. Que legal. É bacana. Eu preciso gravar uns vídeos para as músicas, né, que eu faço e pôr na internet, mas eu vou fazer isso. Legal. A Josilos Baby. Essa é bem fácil. Essa eu aprendi acho que naquele curso que eu fiz de pedagogia musical no Brooklyn, um curso de 6 meses. É um curso técnico, né? Então, assim, Josilos Baby, ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui no violão. Essa eu não pus o tom, mas... Josilos Baby, ai, ai, ai. Para los Baby, ai, ai, ai. Mona, 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 que... Ai, 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 Josilos Baby, love, 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 para los baby, love, 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 mona, 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 que, love, 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 Josilos Baby, you, para los baby, you, mona, 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 que, I love you, mona, 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 que, I love you. Aí a brincadeira é assim: 2 crianças, né, uma de frente para a outra, e faz isso aqui, ó. Josilos Baby, ai, 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 para los baby, ai, 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 mona, 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 que, ai, 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 Josilos Baby, love, 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 para los baby, love, 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 mona, 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 que, love, 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 Josilos Baby. Aí bate na perna. You, para los baby. You, mona, 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 que. Agora junta tudo. I love you, mona, 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 que. I love you. Eu vou te falar, crianças do 1º ao 5º ano gostam. É muito interessante. Eu imagino que sim. Até a gente fica hipnotizado aqui vendo a percussão e vendo a música e ouvindo. Eu imagino quantas crianças também não devem gostar disso. Uhum. Legal. Ampliando um pouquinho agora a nossa discussão para as histórias, Sandra, eu gostei bastante quando você trouxe essa frase, né? As histórias projetam um alívio de todas as pressões e prometem uma solução feliz para os problemas. Vou mostrar aqui, ó. De onde... Desculpa, pode falar. De onde veio essa frase deste maravilhoso... Não dá para ver, né? Aqui Põe dá. Um pouquinho mais perto da câmera que talvez dê. Não dá. Acho que é aqui. É a psicanálise dos contos de fadas do Bruno Bettelheim. Incrível. Já fica uma indicação de leitura aí para quem está assistindo a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Sandra, por que as histórias ocupam um lugar tão importante no universo infantil? A história, assim, se a gente for pensar ali, né, nas fases, né, do desenvolvimento, você começa ali a criança, a partir de 2, 3 anos, ela está ali já no mundo simbólico, né? Onde ela brinca já imaginando a vida adulta. E eu acho que tem um pouco disso, né, dessa fantasia que começa já nessa fase, 2, 3 anos,
e que se segue, porque você vai olhar, por exemplo, um quarto ano, é que eu não sou professora de sala, né? Mas eu vejo as minhas colegas, elas têm ali os contos de assombração, não tem? Quarto a quinto ano, de mistério. Por quê, né? Por que que encanta tanto? E eu vou mais adiante, até adolescente, e mais ainda até jovens e a gente, que já é um jovem mais adulto, né? Por que será, né? A história, ela tem essa capacidade de aliviar as pressões, né? O Bruno, ele diz no livro dele que aquela parte depois do ápice, né, da história, que é sempre aquele ponto que você não consegue resolver uma situação e que repentinamente acontece algo inusitado que resolve aquela situação. Para a gente que enfrenta os problemas do dia a dia, aquele alívio que acontece ao final de cada história alivia também as nossas cargas. Então, a criança, ela tem as cargas dela, que a gente, que já está na vida adulta, pensa nas nossas cargas, mas ele tem ali várias pressões que são familiares, que são as questões, às vezes, de dificuldade no próprio aprendizado, em estar neste mundo, um mundo tão difícil, né, que a gente vive. Enfim, são várias situações que a criança vive que são difíceis para ela, que são angustiantes para ela. E a história, ela, por trazer um alívio ao final, por causa da resolução, isso também traz um alívio para essas pressões que a criança sofre no dia a dia. Porque assim como o caçador foi lá e conseguiu tirar ali a Chapeuzinho Vermelho de dentro da barriga, né, do lobo. Não, a Chapeuzinho não, a vovó, né? Que ela não chegou a ser engolida, não é isso? Enfim, a criança pensa, eu vou conseguir, né? Isso pode acontecer algo fantástico. Então, a história, ela traz um alívio para a criança. Ela vai num suspense e, ao final, ela vai sofrendo junto, né, com o personagem. E, ao final, ela tem esse prazer, essa alegria de poder ter conseguido ver aquilo resolvido. Então, acho que esse que é o ponto principal das histórias. Sandra, aqui você traz uma atmosfera de uma reflexão muito bonita sobre o imaginário. Queria saber, em um mundo tão acelerado, qual o papel da fantasia e da imaginação no desenvolvimento das crianças? Aqui essas frases que eu coloquei, né? Histórias são uma ponte para o mundo onde tudo é possível. Eu acho que você ter essa esperança num mundo tão desesperançoso, né? Onde as situações que a criança vive no seu lar, a gente que está na rede sabe disso, que existem famílias com muitas dificuldades, algumas crianças que vivem também em situações vulneráveis, né, de moradia vulnerável, essas aflições todas, né, dentro da história, cria-se ali um imaginário que traz esperança, né? Outra coisa, a linguagem da infância, né, além do que está escrito aqui, eu diria o seguinte, a história, ela consegue conversar com a criança numa linguagem que a criança entende. Mais do que você dizer, olha, não faça isso, porque isso é perigoso. A história vai dizer de uma forma que está acessível à forma da criança entender, né? Então, por isso que eles inculcam preceitos, regras de convivência, lições de vida, né? Dentro de uma linguagem que está de acordo com essa criança. E como uma mediação pedagógica também. Ela não é apenas um passatempo, que às vezes você fala assim, não, sei lá, já dei o meu conteúdo, vou passar uma história. Não, a história é uma ferramenta poderosíssima, né? Em que você pode sim intervir e ajudar aquela criança em muitos setores, né? Em muitas frentes da vida dela. E até sendo pedagógico, por que não?
Incrível, Sandra. Pessoal, a Sandra destaca no material dela uma brincadeira que se chama Ciranda do Anel. E eu queria que você explicasse, contasse para a gente um pouquinho dessa brincadeira e nos ensinasse a fazer, por favor. Então, na verdade, a Ciranda do Anel é uma cantiga. É uma cantiga para ser cantada em roda. Nós já fizemos, depois nós vamos falar do sábado letivo lá no final, né? Mas nós já fizemos lá na nossa escola, né, André? Acho que foi o ano passado, um sábado letivo, eu fiz brinquedos cantados e fiz uma ciranda com esta música, né? Em sala de aula, acho que eu usei um anelzinho, sim, um anelzinho de plástico colorido, mas a gente faz a roda, nos passos, né, a gente vai, deposita o anel no meio da roda, volta para trás, caminha para um lado, para o outro, gira em torno de si, faz gesticulação. Então, é uma canção gestual e que pode ser uma ciranda. Se for com crianças maiores, você pode sim fazer uns passos mais diferenciados, mais elaborados, né? Mas no caso, ano passado eu fiz com primeiros anos. Bom, sobre essa canção, eu conheci ela quando eu trabalhava numa educação infantil. Trabalhei muito tempo com eles. Uma das professoras me ensinou, e na época eu aprendi oralmente, ela não tinha o CD para me mostrar, e não tinha essa versatilidade que a gente tem hoje, de você clicar e o YouTube já te mostra várias opções, várias versões. Então eu aprendi um pouquinho diferente do que era no original, e eu cheguei até a gravar, e pedi para a autora, né, a Bebedran, me autorizar, só que ela falou assim, Sandra, só que você gravou um pedaço que está diferente do original. E aí não tem como, porque é uma música muito conhecida, e acabou que eu não refiz, mas eu queria cantar para vocês, pode ser? Por favor, queremos muito. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar. O mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Parou na goela da baleia, ou foi pro dedo da sereia, ou quem sabe o pescador encontrou o anel e deu pro seu amor. Ué, baba, ué, baua. Ué, baba, ué, baua. Ué, baba, ué, bauê, baba, ué, bauê, baba, ué, baua. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar. O mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Parou na goela da baleia, ou foi pro dedo da sereia, ou quem sabe o pescador encontrou o anel e deu pro seu amor. Ou quem sabe o pescador encontrou o anel e deu pro seu amor. Uau! Essa música, eu trabalhei com ela há muitos anos. No início, lá naquele colégio que eu comecei, no colégio universitário, trabalhava lá e nessa educação infantil. E eu fiz o inverso, eu criei uma história para ela. E eu criei uma história de uma menina que tinha ganhado esse anel da sua avó, e ela adorava, ela morava perto da praia, e nesse momento que você fala, muitas crianças nunca foram à praia. Então é legal trazer o quê? Olha, muitos não foram, mas
como é a praia, como que é o mar, como que é essa água, e ali você vai trazendo elementos que eles ainda, alguns deles não conhecem. Então ela gostava muito de pegar conchinhas, mas um dia ela estava com o anel que ela havia ganho da sua avó, né, que havia já falecido, e então ela, pegando conchinhas, foi ali com a mão na areia e uma onda derrubou ela e ela perdeu o seu anel. Procurou, procurou e voltou para casa muito triste, muito chateada, contou para sua mãe. E então ela ficou com raiva do mar e não queria mais ir no mar. E aí eu conto, né, nesse momento que eu estou contando essa história, que a sua mãe era uma grande contadora de histórias e resolveu contar-lhe uma história, e contou uma história a cada noite. A primeira noite ela contou a história de uma baleinha que adorava brincar com as ondas do mar, e um dia, abocanhando uma onda, veio junto um anel que grudou lá no sininho da garganta dela e ficou pendurado. E ela era a única baleia de todos os mares que, quando abria sua boca, todos podiam ver um anelzinho lá dentro. E a menina, então, ia dormir refletindo. E no dia seguinte, hoje eu vou te contar a história de algumas sereinhas que adoravam colecionar pedras. E uma delas, que era a mais corajosa, quis ganhar a brincadeira e foi muito para o fundo do mar. E lá, então, ela viu algo brilhando. E quando foi ver, era um lindo anel. Ela esqueceu-se da brincadeira. E quando ela, então, sentava sobre as rochas para cantar para os pescadores, ela exibia o seu lindo anel. E ela, então, se tornou a única sereia de todos os mares a ter um anelzinho trazido do fundo do mar. E então, no dia seguinte, ela contou a derradeira história. Hoje eu vou te contar, filha, uma história de pescador. Era uma vez um pescador muito pobrezinho, que vivia numa aldeia e ele amava muito uma moça. Ele então economizou muitos anos para conseguir comprar uma casinha que ele foi reformando, pintando, consertando e casou-se com a moça. Mas ele nunca teve dinheiro para comprar então um anelzinho para ela, um anel de casamento. E então ela dizia: meu amor, eu não preciso de anel, você já é meu grande presente. Mas um dia, este pescador estava ali pescando e o seu anzol então enganchou em algo que não saía. E ele puxando fez clac. E então veio na ponta do anzol um lindo anel com uma pedra. E ele entregou para sua amada. E ela então era a única moça de todas as aldeias dos pescadores que tinha um anel vindo, trazido pelo mar. E então a menina foi dormir, né, pensando, e sonhou aquela noite onde é que teria parado o seu anel. E no dia seguinte ela falou: mãe, eu acho que hoje eu vou passear na praia de novo. E ali, feliz, brincando, imaginando que poderia ter acontecido com seu anel e que ele poderia sim estar num lugar muito bom, onde alguém muito especial estaria cuidando. O mar a derruba novamente e ela e traz para ela uma linda concha, né? E então eu acabo trazendo algumas situações da vida das crianças para essa pequena história. Situações de perda, por exemplo, perder um ente querido, né? Perder um animalzinho, perdeu colegas quando teve que se mudar de uma escola para outra. E assim, eu geralmente proponho dentro das aulas de arte que eles façam uma representação. Que final que você gostaria de dar para esse anel? Né? E alguns deles falaram: eu quero que ele volte para a mão da menina. Mas tudo bem, está valendo, né? Eles têm essa liberdade de criar o seu final de história, né? E é interessante como a criatividade deles vai longe, né? Alguns acham muito legal a história da baleia, mas muitos gostam dessa coisa romântica, né? Do pescador. Enfim, então essa música eu trabalhei e trabalho. Essa semana mesmo eu trabalhei semana passada eu trabalhei com os meus alunos de primeiro ano em São Caetano, essa música. Foi muito legal. Mas é isso.
Eu achei muito interessante, Sandra, quando você apresenta essas histórias cantadas. Então, assim, é uma riqueza enorme. E elas parecem unir literatura, música. E pode ser feito isso, com certeza. O que eu fiz com essa música, você pode fazer com outras músicas. E você pode fazer com uma história, que eu estou vendo aí o slide, que eu fiz com essa história da Jesuína e da Cabaça. Porque eu li, aliás, não está aqui. O livro. Ah, mas eu acho que eu coloquei. Paulinha, você teria o slide? Ah, não. Perdão, eu não mandei para vocês. Esqueci. Eu tirei a foto, mas não mandei. É um livro chamado Esta História Eu Conto Assim. Mas eu coloco depois no material, que a gente vai deixar disponível, tudo bem? A gente vai colocar, sim, no material que a gente vai disponibilizar. A E como eu estava dizendo, essas histórias cantadas, elas parecem unir literatura, música, imaginação em uma única experiência. Então, como que essas narrativas chegam às crianças? Conta um pouquinho para a gente. De uma forma encantadora, né? De uma forma encantadora, como essa história da Jesuína e a Cabaça. Se vocês quiserem, eu posso fazer essa contação aqui. O que eu fiz? Eu peguei essa história desse livro que eu comentei, e lá tem a parte da música, que a Cabaça canta. Só que não é um livro de música, não tem partituras. Então, eu criei a música para essa parte. É uma história de domínio público, né? Então, eu gravei, inclusive tem ela no meu canal, né? Tem nas plataformas. Se vocês quiserem, eu conto, ou tá até aí, né? Eu deixei aí um link do Cabra Cabrês. Deixa eu falar um pouquinho do Cabra Cabrês. O Cabra Cabrês, ele faz parte de uma coleção dos anos 60, 70, chamada Coleção Disquinho. Eram LPs e discos pequenos, coloridos. Então, eu e meus irmãos, a gente tinha... eu tinha um que era amarelo, um LP amarelo, e a minha irmã acho que tinha um azul. Mas eram histórias maravilhosas e todas orquestradas e com música. E não era só que tem uma música cantada, mas tinha toda uma orquestração que fazia efeitos sonoros. Então, a música, quando ela se une à história, ela tem esse poder de aguçar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Trazer um suspense, trazer uma melancolia no momento. Por exemplo, você toca ali um acorde menor, geralmente os acordes menores, eles remetem a um sentimento mais triste, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, se eu faço um acorde menor, né? Parece mais triste. Agora, se eu jogo esse maior nesse menor, essa outra nota aqui, ó, aí vira suspense já. Então, eu tô só dando um exemplo do como essas histórias, elas podem ser mais dinâmicas, mais potentes, acho que esse é o nome, mais potencializadas com a influência da música. Né? Por exemplo, essa música do Cabra Cabrês, essa historinha aí, não vou contar ela agora, posso contar só um pedacinho, né? Numa manhã ensolarada, um coelhinho muito branquinho, mas muito branquinho, despertou, se espreguiçou e falou com toda alegria: que lindo dia, que lindo dia. Vou colher umas cenouras para fazer o meu caldinho. E assim dizendo, ele saiu correndo, e por onde ele passava, a bicharada logo cumprimentava e perguntava: onde vais com tanta pressa, coelhinho bonitinho? Vou colher umas cenouras pra fazer o meu caldinho. Onde vais com tanta pressa, coelhinho bonitinho? Vou colher umas cenouras pra fazer o meu caldinho. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Mais tarde, então,
ele voltou à sua toca carregado de cenouras até a ponta do nariz. Mas, chegando lá, o que ele viu? Com 2 olhos bem arregalados, era o cabra-cabrês que lá estava. Bah! Bah! Eu sou o cabra-cabrês. Vai-te embora, seu coelhinho, que de 1 eu faço 3. E quem quiser, né, ouvir o final dessa história, é só clicar aí no buscar essa história do Disquinho, coleção Disquinho, o cabra-cabrês. E eram assim as histórias, então, que a gente ouvia na minha infância, através dessa coleção Disquinho. E eu gravei, então, a Jesuína e a Cabaça. O João Giló foi uma história que eu, assim, contei muito, muito, muito. Eu aprendi com uma colega na pós-graduação. E no álbum que eu gravei, depois de fazer essa pós-graduação, o meu TCC foi um álbum que eu subi ele como Encantos do Brasil. E lá tem essa história do João Giló. Só que aí está na voz da minha amiga, porque eu aprendi com ela e ela é uma excelente contadora. Eu vou contar do cabra-cabrês, pode ser? Sim? Ok. Então vamos lá. Não, do cabra-cabrês não, perdão, da Jesuína e da Cabaça. Vamos lá. Jesuína e a Cabaça. Era uma vez uma menina muito inteligente e bonita, chamada Jesuína. Ela também era muito curiosa, como são todas as meninas. Jesuína morava perto de um morro bem alto. E lá em cima deste morro, todos diziam que havia um pé de cabaças encantado. Sua mãe sempre lhe dizia: Jesuína, minha filha, fique aqui embaixo do morro, brinque por aqui, não suba lá, porque lá tem um pé de cabaça encantado. Fique aqui, viu? Mas Jesuína, um dia, não resistiu à curiosidade e subiu no morro. Chegando lá em cima, ela logo avistou aquele pé enorme, carregadinho de cabaça. Ela viu uma cabaça bem pequenininha que logo ela quis para ela. E então ela pegou uma pedrinha ali perto e escreveu a letra J de Jesuína. Brincou um bocadinho e desceu do morro. No dia seguinte, ela ficou curiosa, queria saber se a cabacinha dela ainda estava lá. Então, enquanto ninguém estava olhando, ela subiu de novo. E a cabacinha dela tinha crescido mais ainda de um dia para o outro. E então ela resolveu escrever o nome inteiro dela. Jesuína. Brincou mais um pouco e desceu do morro. No dia seguinte, a curiosidade muito grande, ela ficou pensando, será que ela está maior ainda? E então ela subiu de novo no morro. Chegando lá, a cabaça tinha crescido mais ainda. E então ela resolveu escrever uma frase. Jesuína ama Renato. Brincou, brincou e desceu do morro. Assim que ela desceu, logo apareceu seu irmão. Jesuína, onde é que você estava, menina? Eu te procurei por aí, não te achei. Ah, meu irmão, tava brincando aqui mesmo. Ah, não venha me enganar. Você está aprontando alguma coisa. Eu vou ficar de olho em você. E então ela ficou vários dias sem subir no morro. Mas assim que ela viu que o irmão dela esqueceu daquele assunto, ela subiu para ver como é que estava a cabaça. Qual foi a sua surpresa? A cabaça tinha crescido tanto que estava do tamanho de uma van. Como a Jesuína adorava escrever, ela resolveu escrever uma história e começou a escrever. Era uma vez uma menina
muito inteligente, muito bonita, chamada Jesuína. Ela morava perto de um morro bem alto, quando, nesta hora, a cabaça começou a chacoalhar, e se desprendeu do pé de cabaça e, girando em direção a Jesuína, ela começou a cantar. Oh, Jesuína, oh, da manata, Tandarumã mandou te dizer que até o fim do mundo, aonde você for, eu vou te comer, eu vou te comer. E a menina, desesperada, começou a descer o morro correndo e a cabaça rolando e cantando. Oh, Jesuína, oh, da manata, Tandarumã mandou te dizer que até o fim do mundo, aonde você for, eu vou te comer, eu vou te comer. E a menina, desesperada, passando perto da casa da sua madrinha, gritou: oh, minha madrinha, abre a porta aí, minha madrinha, que a cabaça quer me comer. Mas a cabaça passou, derrubou o poste, derrubou o muro e seguiu adiante cantando. Oh, Jesuína, oh, da manata, Tandarumã mandou te dizer que até o fim do mundo, aonde você for, eu vou te comer, eu vou te comer. E a menina, desesperada, avistando sua casa, gritou: oh, minha mãe, bem que a senhora falou para não mexer com a cabacinha, agora ela quer me comer. E a mãe dela, abrindo a porta, viu que aquela cabaça vinha morro abaixo, enorme, rolando e cantando. Oh, Jesuína, oh, da manata, Tandarumã mandou te dizer que até o fim do mundo, aonde você for, eu vou te comer, eu vou te comer. E então, a mãe da menina entrou, pegou um espelho bem grande, colocou na porta da casa, e quando a cabaça chegou perto da casa, se viu no espelho que estava grandona, horrorosa, levou um susto tão grande que ela explodiu. E voaram sementes de cabaça por todo o quintal. Como era tempo de chuva, todas aquelas sementinhas brotaram, dando lindos pés de cabaça, todos encantados, como tudo é encantado na natureza. Mas teve uma sementinha muito miudinha que caiu embaixo da cama da Jesuína, entre o colchão e o estrado. E toda vez que a menina ia dormir, ela ouvia: oh, Jesuína, oh, da manata, Tandarumã mandou te dizer que até o fim do mundo, aonde você for, eu vou te comer, eu vou te comer. E a menina, coitada, desesperada, não conseguia dormir. E todas as noites: mãe, tira a cabacinha debaixo da minha cama, mãe, tira. E sua mãe: isso é bobagem da sua cabeça, menina. Não, mãe, de tanto a menina insistir, a mãe resolveu levantar o colchão e viu aquela cabaça com uma boquinha bem miudinha cantando. Oh, Jesuína, oh, da manata, Tandarumã mandou te dizer, até o fim do mundo, aonde você for, eu vou te comer, eu vou te comer. E então a mãe da Jesuína pegou aquela sementinha e jogou longe no quintal. E dessa semente nasceu o pé mais bonito de cabaça do seu quintal. A Jesuína tratou de passar bem longe. Ela ficou tão assustada que não desobedeceu mais sua mãe. Às vezes ela fazia alguma coisa errada, sabe? Mas ela logo se arrependia e tentava se consertar. O irmão da Jesuína, então, um dia, pegou uma cabaça desse pé, cortou ela no meio, arrancou os arames de um pneu, pegou uma vara,
pegou uma pedrinha, amarrou tudo direitinho e toda vez que ele tocava e batia com uma vareta, aquele instrumento cantava assim. Tô te entendendo não, tô te entendendo não, tô te entendendo, tô te entendendo não, tô te entendendo não. E foi exatamente assim que surgiu o primeiro instrumento musical chamado berimbau. Quem quiser duvidar, que vá se informar se é verdade ou não o que eu acabei de contar. Muito bom, muito legal. Obrigada, Sandra, por nos presentear com essa história. Sandra, eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Você comentou que durante a sua trajetória você conheceu muitas pessoas, teve muitas influências, dividiu experiência com inúmeros profissionais. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que esses profissionais e essas pessoas que passaram na sua vida influenciaram na formação da Sandra, como essas experiências influenciaram na sua prática atual. Uma delas eu já falei, que foi a Maria Zei, né? Ela foi minha professora de percepção na ULM, e depois eu fiz cursos de música infantil com ela. E depois, quando eu fiz pós-graduação em música, ela foi minha colega no curso de pós. Ela estava um semestre na frente, mas algumas disciplinas a gente chegou a fazer junto. E é uma pessoa maravilhosa, encantadora, uma pessoa também que trouxe muita riqueza assim, para o meu repertório, né? Foi a Lídia Ortélio. Vocês encontram aí os álbuns da Lídia Ortélio, é uma pesquisadora maravilhosa. Inclusive, um dos links que eu mandei para colocar no material, né, que a gente vai disponibilizar, tem a trajetória dela, que ela fez, acho que em 2019, ali no Ocupação do Espaço Itaú. Né? E ali é interessante que, se vocês olharem, são vários vídeos no YouTube, você vê ali, né? Ela conta a trajetória dela, a infância, o piano chegando na casa dela, muito legal. E ali você vai ver também alguns que foram meus professores, né, nesses vídeos do Ocupação do Itaú. Então, depois a gente disponibiliza aí o link no material. Então, a Lídia Ortélio, ela trouxe a riqueza das rodas de verso. Outra pessoa que também me influenciou bastante foi o Chico dos Bonecos, né? Ele é fantástico. Então, ele traz uma sonorização para as histórias, né? Por exemplo, ele contou uma história para a gente no curso de pós-graduação, em que ele não falou uma palavra. Ele colocou uma cortininha, né, contando a história, e ele pegou duas cabacinhas, né, pequenininhas, e encaixou um palitinho, colocou roupinha, e cada cabacinha, né, como a cabaça fica assim, né, ela é assim, não é isso? Assim, e se você virar, ela fica assim. Então, ele fez como se fossem dois passarinhos. E os dois passarinhos contaram uma história para a gente sem palavras, só com assobios. Ele ia assobiando, e conforme ele ia mexendo, né, a gente entendendo a história. Então, assim, ele, uma pessoa incrível. E ele trouxe também histórias de livros, né? E conforme ele ia contando, ele ia mostrando como ele conseguia transformar aquelas histórias em algo além da história, algo mais encantador do que somente a própria história. O Barba... Sandra, oi, perdão. Sandra, desculpa te interromper. É que aqui a gente aparece nomes muito importantes no cenário da cultura e da infância. Eu gostaria de saber de você, que você contasse um pouquinho sobre essas inspirações que você está trazendo, para nós saber um pouquinho. Inspirações em que sentido? Do que cada um desses trouxeram? Isso. Sim, por exemplo, a Lídia Ortélio, né, ela trouxe muito dessa cultura tradicional, né? Ela, como pesquisadora, ela traz coisas da infância, do que ela viveu com as crianças, e de andar, de ver, de colher, né? Colher essas rodas de verso,
e fazer esse material ficar acessível a nós, porque hoje em dia, eu gostaria, né, se eu tivesse tempo, de mergulhar, né, no interior da Bahia, de Minas Gerais, e ver ali como é que a criança brinca, né? Se ainda existe isso, mas assim, porque hoje em dia está tudo tão digital que essa magia ela vai se perdendo. Então, mas eu acredito que existem muitos lugares ainda que tem ainda muito essa cultura raiz. E a Lídia traz isso para a gente, né? E esse material digital que ela tem CDs infantis gravados, ela traz essa riqueza. E uma das coisas que eu aprendi com ela foi a roda de verso, que eu pude depois trabalhar no meu álbum, né? O meu álbum Xircatã, não, o outro, o Cantos e Encantos, eu coloquei acho que umas 2 rodas de verso, né? Então, ela contribuiu demais nesse sentido, dessas culturas da infância. O Chico dos Bonecos, esse encantamento do brinquedo e da ludicidade dentro das histórias, né? O Ivan Vilela foi um dos meus professores de pós-graduação. Ele é violeiro, né? Ele toca viola caipira, e também é um excelente músico em todos os sentidos, né? Ele traz essa coisa da cultura popular, né? Da viola, do cantador, dessa coisa raiz, que fez eu querer conhecer mais, eu gostar, eu abrir, né, os meus horizontes. Eu estava falando do Barbatux, o Fernando Barba, ele foi aquela pessoa que idealizou esse grupo Barbatux, que leva o nome Barbatux por causa do apelido dele, Barba. Ele começou ali na adolescência, fazendo percussões corporais e descobrindo que ele podia tirar vários sons do corpo, né? E ele trouxe ali, né, para a formação da gente, um pouco de como você envolver as crianças numa roda de percussão, como incentivá-las a criar ritmos, a criar ostinatos. Ostinato seria seria uma repetição. O que é um ostinato rítmico? É uma repetição de batidas. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Então, eu estou repetindo uma sequência. Por que se chama ostinato? Porque vem da palavra obstinado. Ele se repete, ele insiste. Então, os ostinatos, né, que as crianças elas vão aprendendo e vão criando os seus. E a gente vai, então, introduzindo essa percepção rítmica, né, no ouvido da criança. Teve muito mais gente, eu coloquei apenas alguns nomes aí, né? Aqui, ó, o Folclore Infantil, esse livro aqui, ele faz o Veríssimo de Mello, ele classificou, né, as brincadeiras infantis em categorias, né? Então, por exemplo, o que são cantigas de roda, o que são parlendas. Por exemplo, nós temos 3 tipos de parlendas, que são os trava-línguas, eles são parlendas, os brincos são parlendas também, e as parlendas propriamente ditas, que são essas que, por exemplo, Tricicaneta é uma parlenda, o Josilos Baby é uma parlenda. Você fala, mas parece que tem palavras em inglês no meio. Mas as crianças, o que é a parlenda? É um palavreado que não precisa ter sentido. O sentido desse palavreado é apenas a brincadeira. Então, a criança, ela inventa a parlenda para se divertir. E ela usa as palavras, por exemplo, que sentido que tem adoletar, le petit tomar, le café com chocolat, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Não tem sentido, né? Mas tem sentido no sentido da brincadeira. Então, é uma miscelânea de palavras e por isso se chama parlenda. Que mais? E nossos avós, eu conheci também na pós-graduação com um amigo meu. Ele tinha esse livro, ele até me emprestou e depois eu consegui comprar no sebo, né?
nossos avós... Ah, não, perdão, mostrei errado. Mostrei da Maria Zeir. Aqui, é esse. Nossos avós contavam e cantavam. Aqui, quando eu fiz a pesquisa para o meu álbum da pós-graduação, eu peguei algumas coisas daqui, algumas rodas de verso. E aqui tem também histórias cantadas. Como vem com partitura, ó, não sei se dá para ver. Então, o que acontece? Eu consigo saber como que se canta aquela música dentro daquela história. Então, algumas histórias eu pego daqui também para contar para as crianças, né? Então, eu vejo a história e vou lá, só que geralmente são histórias, a maioria são histórias de mistério, de assombração, porque é da cultura popular isso, né? Tem esses encantamentos. Só que esse livro aqui, gente, eu vou te falar, acho que a primeira versão dele é de 1950. Tem coisa muito raiz aqui. Pode passar. Sandra, você, ao longo da sua fala, né, você vai mostrando que o brincar e a musicalidade, eles vão se transformando conforme a criança cresce, embora seja sucesso em todas as faixas etárias, até na nossa, né? Uhum. Como que essa transição acontece da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental? Então, eu trabalhei já desde berçário até os mais velhos, né? O que eu vejo, assim, que os menores, 3, 4, 5 anos, eles pedem a repetição muito grande de uma mesma canção, de um mesmo brinquedo. Então, é impressionante, que para eles, você fala assim, nossa, mas eu estou enjoada já de fazer essa brincadeira, né, essa música, mas eles querem de novo, de novo, de novo. E eles estão nessa fase ainda do símbolo, né? Eles brincam para compreender a vida, essa vida nossa, né, adulta. Então, assim, eles se dão muito bem com essas cantigas de roda, que, por exemplo, essa história que eu contei aí da Ciranda do Anel, né? E conforme eles vão crescendo, 9 anos, 10, eu começo a trabalhar o quê? As canções já adentrando aos jogos, né? Aos jogos musicais, como uma roda de percussão, uma brincadeira de mão mais complexa, e assim, porque eu estou falando sobre o brinquedo e a música dentro da sala de aula. Eu, como professora de música, eu tenho outros elementos que eu também trabalho, como a flauta doce, como a teoria musical, mas no caso da maioria dos professores que gostaria de trabalhar a música dentro de sala de aula, eu daria esse conselho, começar assim com os pequenos, essa coisa do ilusório, de fazer a história junto com a música, as cantigas de roda, e conforme ela vai crescendo, trabalhar mais essa coisa da coordenação motora, dos jogos de mão, né? Misturar canto e percussão, porque quanto mais complexo, né, se torna mais um desafio para esses que são maiores. Então, estava falando da tradição oral, retomando aquilo que eu comentei já, né? Que durante muito tempo, né, as canções, as histórias, os brinquedos eram transmitidos de pai para filho, de amigo para amigo, de parente para parente, né? E hoje a gente tem acesso a muita coisa, mas muito disso eu acho que se perdeu, né? E essas cantigas de roda, elas precisam ser retomadas, sim. Coloquei aí um desenho do Ivan Cruz, né? Que é aí um dos ícones, né, da nossa arte brasileira. Eu acho que a cantiga de roda, ela traz essa uniformidade para um grupo. O fato de você estender a mão e de receber a mão do outro, né, é uma extensão do teu ser. E receber a mão do outro, extensão do ser da outra pessoa. Numa roda, não existe o mais importante que o outro. Numa roda, se um errar o passo, todos erram. Então, todos precisam acertar. Então, a cantiga de roda, né, o brinquedo em roda, ele é muito encantador por conta disso.
E aí tem os brinquedos de roda, de passar objetos, que eu acho que nos slides mais para frente eu vou comentar, pode passar. Falando dos brinquedos cantados, então quando eu digo é um brinquedo de mãos, né? Ele não é difícil, mas tanto criança menor como a maior gosta de fazer, por mais que não seja difícil. Aí a gente tem aí o vídeo, né, Paulinha? Aí você coloca aí, por favor. Bom, os acalantos, eles são aquela parte que estimula o afeto, né? Porque são canções de ninar. Então, o primeiro contato que a criança vai ter, né, depois de nascida, porque no ventre materno ela já está sendo influenciada pela música do ambiente, pelos sons que a mãe ouve, né, pelas batidas do coração. Imagina, ela está lá dentro, né, ouvindo tudo que acontece. E, ao nascer, ela, então, vai se encantando, né, com essas canções que a mãe entoa para ela. Achei muito bonito quando você trouxe o acalanto, Sandra, com essa definição, o ritmo do afeto. Qual é a importância desses ritmos na formação de uma criança, Sandra? Eu não diria o ritmo, no ritmo do afeto aqui seria um jeito poético de dizer, né? Aqui eu não estou falando ritmo no sentido de sequência de tempo, né? Mas o ritmo no sentido de aquela canção ela ir tomando, né, a criança. E sim, ela vai também sentindo o ritmo no sentido de tempo, né? Existem acalantos, né, em que a criança ela é embalada e ela sente o quê? Esse ritmo, que não é uma batida, mas que é um movimento, né? Então, a criança que ela foi embalada, que ela ouviu cantigas de ninar, certamente ela vai ter esse desenvolvimento musical despertado já desde cedo, né? E não sou eu que estou dizendo isso, né? Por exemplo, aqui, nesse livro, a Maria Zei, né? A Música e a Criança, ela fala isso. Aqui, naquele outro livro que eu mostrei, nossos avós cantavam, a Angélica de Rezende, ela fala isso também. Então, você, desde a mais tenra idade, você vai estar musicalizando essa criança, trazendo essa sensibilidade auditiva para ela. Isso é tremendo. E se envolve o quê? Um afeto, se envolve um sentimento muito mais prazeroso, entra com muito mais facilidade. Acredito que também deu uma sensação de segurança, né? Porque como as canções, elas, como você disse, né, estão presentes desde o ventre da mãe e ali é um ambiente seguro para a criança, à medida que isso também é trabalhado ao longo do desenvolvimento dele, também pode trazer esse sentimento, né? Muito legal essa sua colocação. Muito legal. Sandra, eu vi que você trouxe o vídeo do Murucututu. Nós vamos assistir. Isso. Sandra. Murucututu, de trás do Murucututu, de trás do Murundu, lá vem assim a velha, lá das mandas do Andu. Lá vem assim a velha, lá das mandas do Andu. Murucututu, em cima do telhado. Murucututu, em cima do telhado. Deixa esse menino dormir sono sossegado. Deixa esse menino dormir sono sossegado. Jacaré-tutu, jacaré-mandu, tudo vai embora, não pega o meu filhinho. Jacaré-tutu, jacaré-mandu. Eu posso falar um pouquinho? Essa Murucututu é uma coruja do mato, né? E vem de uma lenda em que essa coruja, a criança que desobedecesse, né?
a coruja poderia, né, fazer algum mal, então ela ficava em cima do telhado, né? Agora, essa versão que eu gravei aí para o meu canal é uma versão que traz uma outra história, que traz uma história triste, mas afetiva, em que as mulheres negras, na época chamadas de mucamas, né, elas embalavam os filhos dos brancos, das suas amas, né, e das suas senhoras, perdão, elas eram amas e embalavam os filhos das suas senhoras e cantavam, né, para essas crianças, para que elas dormissem. Sandra, sobre as parlendas, a gente sabe que elas fazem parte da memória afetiva de muitas gerações, muitas. Mas elas também carregam uma riqueza enorme para o desenvolvimento da linguagem. A gente gostaria de saber que você contasse um pouco sobre isso. Legal, aí eu estou falando dos brincos, das mnemonias e dos trava-línguas, né? Os brincos, eles são aquelas parlendas que você faz nos anos iniciais da vida da criança, né? Uma que meu pai fazia comigo, que era muito legal, estendia a mão e você começava, então, a contar a história do toicinho. Vocês já brincaram disso? Cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu. Você percebe que tem um ritmo? O pai, a mãe, o pai pergunta e a criança responde. Então, os dois têm que aprender a brincadeira. Cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? O boi foi andando, andando por aqui, parou e bebeu água. Foi andando, 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 aí ele descansou um pouquinho. Foi andando, 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 fez xixi. Foi andando, e você vai subindo até que você faz cócega na criança e ela, né, rompe em risos, né? Isso traz uma conexão gigantesca do adulto com o pequeno. É assim, algo inesquecível. Eu nunca esqueci dessas brincadeiras que meu pai, minha avó, minha mãe faziam comigo. Volta um pouquinho Ah, não, esse aqui pode deixar aí. O mal mole, né? Meu pai fazia assim, mole, 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 pá na testa. É brincadeira de pai e filho, né? E era muito engraçado. O serra-serra, que todo mundo conhece, serra-serra. E você vai balançando a criança, que é diferente de acalanto. O acalanto é para ela dormir. O brinco é para ela despertar. Né? Então, uma coisa faz ela dormir, a Lídia Ortélio fala isso, inclusive num dos vídeos lá do Ocupação. E o brinco para ela despertar. Qual a outra? Palminhas, né? Aqui bate palminha de Santo Tomé. Existem várias versões, mas são todos brincos que você faz com criança muito pequenininha. Volta um pouquinho a 2 slides, por gentileza. Aí, as mnemonias, elas são o quê? Elas são parlendas que trabalham a memória, tá? E vão ensinar a criança a contar, a decorar sequências numéricas, sequências de dias da semana, frutas, cores. Por exemplo, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Isso é uma mnemônica, porque trabalha a memória. E os trava-línguas, né, que são um exercício poderoso, né, de dicção, né, e prontidão sonora, porque você precisa trabalhar esses elementos na fala para que você consiga fazer isso. E aí entra aquela coisa do desafio dos mais velhos. Quando eu fiz o curso com o Chico dos Bonecos, eu decorei uma frase que ele falou no curso e que nunca mais saiu da minha cabeça. A criança vê no brinquedo um desafio e quando sai dele, sai mais preparada para a vida. Eu achei tremendo isso. Que lindo! Porque o trava-língua, ele é um brinquedo de desafio muito grande. Né? Então, assim, ou seja, gente, a gente tem um leque de possibilidades para envolver a sala de aula, não é verdade?
E se você for enumerando essas coisas, você fala, nossa, eu tenho conteúdo assim para vários anos. Pode passar, pode ir mais para frente. Monjolo. A gente vai mostrar um pedacinho aí de um vídeo de uma brincadeira de monjolo. E o que é uma brincadeira de monjolo? É uma brincadeira onde a gente fica em roda, tá? Uma das mãozinhas faz como se fosse o pilão. E a outra parte, o monjolo. O monjolo, ele vai bater no pilão. Então, ali eu pus até uma foto, né? De uma engenhoca aí, que é um pilão. O pilão não, é um monjolo. O que o monjolo faz, né? Não é normal você ver na cidade. Você vai ver isso em fazendas. A água, né? Aqui tem uma cuia, a água vai descendo, 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 descendo. Quando derruba toda a água, ele volta e com o peso dele, ele bate dentro do pilão. E nesse bater, aqui dentro do pilão vai ter o quê? Alguns grãos. Ele vai amacetando esses grãos e fazendo farinha. Então, o que é uma brincadeira de monjolo? Onde todas as crianças começam aqui, com uma mão dentro da outra, e vai o quê? Transferir o que está aqui, ou mesmo se não tiver nada, vai transferir somente a mão dessa para a mão do colega. Então, tem uma música que é assim. Bate o monjolo no pilão, traz a mandioca para fazer farinha. Onde foi para o tostão? Já passou para a vizinha. E quando eu brinco com as crianças, eu falo que é o tostão. Para vocês verem como são antigas, né, essas brincadeiras. Tostão era um apelido da moeda de 100 réis, né? Então, eles vão o quê? Passar essa moedinha, mas não precisa ser uma moeda, pode ser se está em sala de aula, pega uma pequena borrachinha, vai passando. E depois tem uma variação dessa brincadeira que não precisa ser assim. Por exemplo, Chora Manuel. Chora Manuel, não chora. Aí você vai passar uma bolinha, tá? Aí você passa e a bolinha vai andando. Ao final da brincadeira, é legal você todos esconderem as mãos. E uma pessoa que ficou do lado de fora, de costas, ela se vira e vai tentar adivinhar em que mão está. Então, assim, é bem bacana. Agora nós vamos ver um trechinho desse vídeo, tá, Sandra? Ah, legal, legal. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para na vizinha. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para na vizinha. Bate o monjolo no pilão, bate o monjolo no pilão. Pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para na vizinha. Sandra, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez. Foi um encontro riquíssimo que nos permitiu enxergar inúmeras possibilidades de trabalhar com as crianças, revisitar memórias e refletir também sobre o papel da cultura infantil na educação contemporânea e como isso pode agregar na nossa prática, no nosso dia a dia, nas nossas aulas. Então, queria muito te agradecer mais uma vez pela sua presença, por dividir a sua experiência e toda essa trajetória que você trouxe para nós aqui nessa noite. Eu também, Sandra, antes de você finalizar, eu gostaria também de agradecer sua presença aqui, de você colaborar com essa construção de um verdadeiro portfólio para nosso componente de arte. Então, assim, muito obrigado por aceitar esse desafio de trazer aqui para a nossa rede a contribuição que acontece lá, no chão da nossa escola. Então, muito obrigado por essa apresentação incrível e espero que você tenha muito sucesso nessas suas empreitadas que são maravilhosas. E isso corrobora também com o sábado letivo, que constrói junto, que é um tipo de uma coroa, que a gente coroa esse grande momento de construção lá junto das famílias. Então, parabéns e muito obrigado, Sandra. Eu que tenho a agradecer a vocês, assim, foi muito bom estar aqui com vocês. E é claro que é um compartilhar e uma troca, né?
a gente vai conversando e vai aprendendo junto. E isso que você falou, André, sobre o sábado letivo, eu acho que é muito importante, porque é ali que você vê o resultado do teu trabalho. Eu não vejo o sábado letivo como, temos que preparar algo para o sábado letivo. Não. Nós vamos mostrar no sábado letivo um pouco do que a gente já fez o tempo inteiro em sala de aula. Por quê? Porque isso sim faz sentido. Não é uma apresentação. Na verdade, todos os dias é que é uma apresentação. Aquele dia é só uma amostra. Né? E, assim, eu já trabalhei, como eu falei anteriormente, o ano passado nós fizemos rodas de versos, nós fizemos brincadeiras de mão. Acho que o ano passado também fizemos uma apresentação de flauta, daquela música O Trem de Ferro. E o repertório da música infantil brasileira, e o repertório infantil até de outras nacionalidades que têm influência aqui no nosso país, eles são muito bem-vindos, né, esses repertórios. Eles enriquecem demais essa construção. E outra coisa, a família, quando ela vem para o sábado letivo, ela vê a infância dela sendo representada ali. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, assim, faz muito mais sentido. Faz sentido para a criança, faz sentido para a família, e a família vai valorizar com certeza muito mais aquilo que a gente faz no chão de sala todos os dias. Então é isso, assim, agradeço muito essa oportunidade. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque Ele me colocou sempre em lugares onde eu pude florescer. Então, eu acho que você estar plantado em algum lugar e não florescer é completamente desanimador. Então, que a gente possa, cada um dos educadores que hoje está aqui assistindo, acreditar que você foi plantado em um lugar para florescer e esteja disposto a ser regado, se deixe ser regado todos os dias, porque certamente você tem muita riqueza a compartilhar com esses pequenos. Obrigada. Que coisa mais linda, Sandra. Obrigada por trazer essa finalização maravilhosa. Bom, muito obrigado, Sandra. Esperamos que nós nos encontremos em breve e até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais, Sandra. Tchau, tchau, tchau. Nossa, Letícia, que percurso incrível, hein? Foi Que mesmo, socialização foi mesmo. nobre. Poxa. E agora nós precisamos trazer os nossos recadinhos. Vamos lá. O formulário de validação é muito importante para que a gente continue trazendo essa excelência nessas nossas transmissões. Então, por favor, acesse o nosso formulário e você também, de recordação, ganhará um certificado simbólico da formação em movimento. Também temos o material complementar que estará aqui disponível para download. E agradecemos a presença de todos. Esperamos que a gente possa se encontrar em breve, no próximo. Não deixem de acompanhar a nossa página no Instagram, não deixem de acompanhar os links que estamos divulgando sempre, os encontros. E logo, logo a gente volta com mais uma formação em movimento. É isso, perfeito. Até logo, pessoal. Obrigada, gente. Até. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.